dia, igreja. A paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Amém? Estão bem? Então, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Reis, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Vai dizer assim, irmãos: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Feche os seus olhos comigo, eu quero fazer mais uma oração. Pai, essa é a tua palavra e nós nos colocamos aqui, Senhor, neste momento, à disposição do Senhor, do teu Espírito Santo, que a tua palavra que é viva, que é incorruptível, que é aquela que penetra no mais fundo, venha penetrar em nós. Ah, Deus, que nada venha reter, que nada venha impedir o agir do Senhor aqui por meio da tua palavra. Nesta hora nós colocamos a nossa mente alerta, o nosso coração aberto, os nossos ouvidos sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos aqui agora no versículo 1, que a história deste homem chamado Naamã. Na verdade, esse livro de 2 Reis, o segundo livro dos Reis, ele conta para a gente a história desse homem. E aqui no capítulo 5, no início do capítulo, em específico, a gente vê o momento em que Deus cura a vida deste homem. Ele era um homem que vivia na Síria, e na época dele, a Síria era uma nação muito poderosa. Era uma nação que ganhava várias batalhas, vencia a guerra. E Naamã, irmãos, ele não era um homem comum. Naamã, como nós lemos aqui, ele era o comandante do exército da Síria. Então, ele era um homem muito poderoso. Depois do rei da Síria, ele era o homem mais poderoso daquela nação. Ele era muito influente, muito respeitado, cheio de prestígio. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor abençoava Naamã. Enquanto ele estava ali comandando o exército vencia as batalhas. Por isso ele era muito admirado. Tinha uma vida aparentemente normal, ou até invejável, né? Pela posição que ele ocupava. Só que a Bíblia vai dizer aí no final do versículo que existia um porém. Existia um mas. Por trás, irmãos, de toda a armadura de Naamã, ele carregava algo que ninguém via. Ele carregava uma doença chamada lepra. A lepra, irmãos, era uma doença, eu acho que, se não era a mais terrível aqui desse tempo, era uma delas. A lepra era uma doença que não era considerada apenas uma doença física, mas também uma doença social e espiritual. As pessoas que tinham lepra, elas eram consideradas como impuras. Então, elas tinham que viver isoladas da sociedade para que elas não contaminassem as pessoas. A Bíblia diz que a lepra era uma doença incurável. Ela era uma doença que causava lesões na pele, causava degeneração na pele e as pessoas iam perdendo a sensibilidade. Quando a lepra estava no seu estado mais profundo, ela ia atingindo os tecidos, as pessoas até perdiam seus membros, desfigurando completamente. Então, essa doença terrível era a doença que esse homem, tão poderoso, tão influente, vencedor de batalhas, da guerra, esse homem admirado, respeitado, que tinha uma vida comum aparentemente aos olhos humanos, era essa a doença que ele carregava. E, irmãos, Naamã, ele representa cada um de nós. Não assustem, eu vou explicar. Irmãos, apesar de sermos pessoas alcançadas por Cristo,
de sermos filhos de Deus, de termos uma vida normal. Olha só como somos bonitos. Olha ao seu redor, que povo lindo. Tudo arrumadinho, sorriso no rosto. Todo mundo tomou um banhozinho hoje, veio cheirosinho, escovou o dente. Trouxe a família, né? Trouxe suas ofertas. Aparentemente aqui, todo mundo tem uma vida normal. Trabalha, casa, tem filhos, estuda, viaja, tira férias. Não é mesmo? Mas, irmãos, todos nós que estamos aqui escondemos as nossas lepras. Temos dentro de nós aquilo que ninguém vê. Que muitas vezes ninguém vê, só o Senhor vê. Talvez, minha irmã, você está aqui, você é uma mulher linda. Cheia de dons, cheia de talentos. Tem uma casa maravilhosa, uma família, filhos. Mas, porém, carrega dentro de você uma depressão, uma ansiedade, crise do pânico. Porém, você é tudo isso, mas é uma mulher ferida. Tem dificuldade de perdoar pessoas. Não consegue confiar nas pessoas por causa dos traumas que você viveu e que você ainda não consegue esconder, esquecer. Ou, porém, você é uma mulher que vive um luto, como eu. Ou, porém, você é uma mulher que vive um diagnóstico, uma doença, você está em tratamento. Porém, talvez, homem, você está aqui, você é um homem trabalhador. É um homem generoso. Pai de família, tem um currículo extenso, uma carreira estável. Porém, é um homem infeliz. Porém, é um homem que não consegue fazer amizade. Porém, é um homem que está em crise. Crise existencial. Por que que eu estou aqui? Será que é isso mesmo? Será que até hoje eu fiz na minha vida aquilo que Deus me chamou para fazer? Será que é isso? Porém, está em crise. Porém, está em crise no casamento. Ou, porém, está lutando contra um pecado que você tenta, pede perdão, fala com o Senhor e quando você vê, você caiu. Você cometeu de novo. Nós vivemos lepras. Aqui no Shine 60+, a dona Esther comentou isso. Que nós estamos aqui em santificação mesmo. Que às vezes tem aquele pecado, né, dona Esther, que a senhora até falou, que conversou com o pastor Mateus. Ai, eu oro. E aí quando eu vejo, eu cometi de novo aquele pecado. Eu peço perdão e tal, e quando eu vejo, cometi. E o Mateus falou para ela, enquanto estivermos aqui, nós teremos as nossas lepras. Porque o Senhor é aquele que nos aceita com as nossas lepras. Mas, irmãos, o plano do Senhor é curar as nossas lepras. Nós vamos ver aqui, nós vamos ir até o versículo 15. E nós vamos ver que Deus curou a lepra de Naamã. E ele está aqui. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente só falou de cura até agora. Repararam? Canções de cura, orações de cura, a Pri ministrou cura. Deus está aqui nesta manhã para curar as lepras do nosso coração, para nos limpar das nossas lepras, sejam elas quais forem. E aqui no texto, nós vamos ver até o versículo 15. A Bíblia vai nos falar como foi esse processo de cura de Naamã. Tem muitos ensinamentos aqui para nós. Eu tenho certeza que nós vamos nos identificar. Quantos querem saber? Quantos querem aprender do Senhor? Quantos têm lepras para serem curadas? Vou levantar os 2 braços e as 2 pernas. Mas o Senhor vai curar. Amém? Acompanha aí comigo. Versículo 2. Diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel.
levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olhem para mim. O que a Bíblia está nos contando aqui? Na casa de Naamã tinha uma jovem que era escrava. Naquele tempo, irmãos, a Síria era inimiga de Israel. E a Síria sempre atacava Israel. E quando eles atacavam Israel, eles traziam pessoas de Israel e colocavam essas pessoas como escravos para trabalharem para eles. E esse era o caso dessa menina. Uma menina jovem, uma menina que tinha sido tirada da sua família, que estava em uma cultura completamente diferente da sua cultura. Uma menina que, aos nossos olhos, completamente improvável. Mas a Bíblia diz que aquela menina fala com a esposa de Naamã: se o meu senhor conhecesse o profeta que vive lá em Samaria, ele seria curado. Essa menina aponta Deus para Naamã. Essa é improvável. E isso nos mostra, irmãos, que no nosso processo de cura, de libertação, de restauração, Deus vai usar pessoas improváveis. Afinal de contas, Deus, em seu plano de salvação, usou Jesus, que para o povo de Israel era um improvável. O povo de Israel, os judeus, eles não esperavam um homem que nasceu numa manjedoura, que era filho de carpinteiro, que viveu em Nazaré, uma cidade insignificante, que Natanael falou: pode vir algo bom de Nazaré? Eles não achavam que aquele homem era o Messias. Mas aquele homem, com toda a sua simplicidade, era o Rei dos Reis. Porque, irmãos, no plano de Deus, para nos curar, para nos restaurar, Ele usa pessoas improváveis. Talvez, irmão, esse improvável que Deus vai usar é o seu líder de GC. Não é teólogo, não é pastor, não é nada. Mas Deus vai usar ele. Ou talvez vai usar o pastor Pedro. Nunca escreveu livro, tem menos de 1000 seguidores no Instagram, é mais novo que você, talvez, só tem 2 anos e 6 meses de casado, ainda não tem um filho aqui na terra. E você pode olhar e falar assim: olha esse pastor, jovem demais, todo boizinho, olha lá a blusinha dele, musculosinho, saradinho, nem tem filho aqui ainda, viveu nada. E Deus vai usar esse improvável, porque Ele escolhe os improváveis. Talvez o improvável vai ser quem está aí do seu lado. Olha aí para quem está do seu lado. Esse improvável aí, que caminha com você, que senta do seu lado, que já foi ex alguma coisa, que também é cheio de lepra. Talvez vai ser ele que Deus vai usar para te dar uma palavra, para orar por você. Sabe o que isso está mostrando para a gente? Que nós precisamos de ter a nossa mente alerta, o nosso coração aberto. Porque, irmãos, Deus usa pessoas. O Pedro falou aqui que o Lucinho fala, né? Deus usa pessoas para curar pessoas. Deus usa. Mas continua o texto aí comigo, versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouros e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra?
Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Eu vou explicar para você. Quando Naamã escuta a jovem falando sobre isso, sobre o rei, sobre o profeta lá em Samaria, o que Naamã faz? Ele vai até o rei da Síria, pegar uma autorização para que ele fosse até Israel. Lembram que eu falei que os assírios eles eram inimigos do povo de Israel? Então ele precisava de uma carta de autorização do rei, até para ele dizer que ele tinha ido em paz. E ele explica para o rei o que ele ia fazer lá. E a Bíblia diz que o rei dá a carta, dá a autorização para ele ir, mas o rei não dá só a carta. O rei também dá presentes valiosos para que Naamã levasse até o rei de Israel. E deixa eu falar uma coisa aqui. O rei de Israel, nessa época, era o filho de Acabe e Jezabel. Quem lembra desse casal? Vocês lembram? Vocês leem Bíblia, né? Amém. Então, gente, e aí, o rei dá a ele todos esses presentes para apresentar para o rei de Israel. Sabe por que ele faz isso, irmãos? Porque eles acharam que o rei de Israel era que tinha o poder. Então, o que o rei falasse, o profeta ia fazer. Eles acharam que era o rei que ia curar Naamã. Por isso, eles levaram todos aqueles presentes já como uma recompensa. Irmãos, o nosso processo de cura, das nossas lepras, dos nossos vazios, das nossas falhas, é muito comum que a gente procure a cura no rei errado. É muito comum que a gente lance as nossas expectativas nas coisas erradas, nas pessoas erradas, nos tempos e estações da vida. Quantas pessoas falam assim, olha, eu estou me sentindo muito sem paz, eu estou muito ansioso e tal, por isso que eu estou trabalhando, e quando a minha empresa começar a desenvolver, aí eu vou ter paz. Quando os clientes aumentarem, aí eu vou dormir bem. Aí a ansiedade vai acabar. Quando eu passar naquele concurso público, que eu ganhar 15, 20 mil todo mês, aí vai ter paz em Israel. Ou a pessoa fala assim, eu estou meio triste assim, eu estou desanimado, mas é porque lá em casa, né, minha esposa não converteu ainda, meu marido não converteu, meus filhos não converteram. Mas quando isso acontecer, aí vai vir alegria. Aí eu vou me alegrar. Ou então o solteiro fala assim, eu estou triste, me sinto sozinho. Mas quando eu casar, o Vitor não, ele não fala assim. Quando eu casar, isso vai resolver. Vou ser mais animado, vou ter mais alegria, vou ter mais prazer com a vida. Ou então tem pessoas que começam a sentir alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, faz o quê? Come. Vou comer, porque eu quero gerar prazer para o meu corpo. Ou então vou comprar, deixa eu passar o cartão, vou comprar. Vamos lá na Shein, vamos lá não sei aonde. Eu dou exemplo da Shein, porque eu sou compradora da Shein, né? Vocês devem ir lá no BH Shopping e tal, né? Ou então vamos viajar. Ou então, meu casamento é horrível. Eu vou adulterar. Eu vou procurar outro. Eu vou procurar outra. Confia. A solução da lepra em coisas, em pessoas, em eventos, em mudanças. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu mais conheço é gente que mora no Mangabeiras, que tem casa maravilhosa, que tem família linda, que viaja todo ano para fora do Brasil e é triste e toma remédio para depressão. O que eu mais vejo é gente que casa, é solteiro que casa e continua cheio de lepras. Sabe por quê, irmãos? Porque a solução para as nossas lepras não está em coisas, não está em eventos, não está em pessoas, está no Senhor. Olha o que o rei respondeu no versículo 7. Acaso sou Deus,
com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este rei envie a mim, Naamã, para eu curá-lo de sua lepra? Irmãos, a nossa confiança precisa de estar no Senhor. Jesus disse para a mulher samaritana, que procurou em tantas fontes, tantos casamentos, não é verdade? Mas quando ela encontrou a fonte certa, ela foi saciada, ela foi curada, ela foi liberta. Então nós podemos usar as coisas da terra? Podemos. Você pode usar o melhor tratamento, o melhor hospital, o médico mais conceituado. Se você tem condições para usar, para que ele te ajude no seu tratamento, no seu diagnóstico, pode usar. Mas não coloque a sua confiança nisso. Não se esqueça que Deus é aquele que pode curar, inclusive usar as pessoas. Você pode casar? Pode. Você pode ter filhos? Pode. Você pode viajar? Pode. Pode ter bens? Pode. Pode ter uma empresa próspera? Pode. Mas não coloca a sua confiança nisso, porque não é isso que cura as nossas lepras. O Senhor, que é o Deus que cura, está aqui. E Ele vai limpar as nossas raízes. Ele vai limpar o nosso coração, quando nós colocarmos a nossa confiança nele. E aí, olha o versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o profeta, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas, os melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Quando o profeta escuta que o rei estava ali indignado com aquela proposta, eles estão querendo me comprar, mas eles estão achando que eu tenho poder de curar. O profeta fala assim: calma, manda eles aqui, manda Naamã aqui. E Naamã vai até a casa do profeta. Só, irmãos, que a Bíblia diz que o profeta não desce para atender Naamã. Não vai até a porta para atender Naamã, ele manda um mensageiro. E aqui já começa a indignação de Naamã. Porque Naamã, ele era um comandante do exército. Então Naamã, ele esperava o quê? Reverência. Igor, militar, né? Militar não, é guarda municipal. Lá, como que vocês se comportam diante daqueles que estão acima? Reverência. Respeito. Tem que bater continência? Tem que bater continência. Então, Naamã estava acostumado com esse protocolo. Ele achou que ia ser assim, mas não foi. Eliseu nem foi até ele. Eliseu mandou o mensageiro. E quando o mensageiro chegou lá, irmãos, o recado não foi bom. O mensageiro falou com Naamã assim: olha, você vai até o Rio Jordão, que ficava a mais ou menos uns 50 quilômetros dali. E lá você vai mergulhar. Não é uma vez, não. São 7 vezes. O Rio Jordão, irmãos, era um rio que era considerado um rio sujo. Porque ele era um rio de águas escuras. Ele era um rio cheio de lama. Naamã pirou. Mas peraí. Primeiro eu achei que ele ia chegar, ia se colocar em pé diante de mim, ia colocar as mãos, clamar ao Deus e tal. E agora me mandou para o rio? E ainda o Rio Jordão? Sendo que tem outros rios melhores em Israel?
Sabe por quê? Porque no processo do Senhor, quando Deus trabalha nas nossas vidas, quando Ele quer curar, libertar, restaurar, transformar, Ele faz do jeito dEle. Não é do nosso. E Deus estava mostrando isso para Naamã. Não é do seu jeito. Não é lá na igreja que você vai chegar e vai estar tudo clarinho, ou que você vai chegar e vai ter luzes e gente rodando. Não é do seu jeito, não. É do meu jeito. E deixa eu fazer uma observação. O jeito de Deus, na maioria das vezes, é bem desconfortável. Irmãos, Deus nos coloca no Jordão para curar as nossas lepras. Assim como Ele colocou Naamã. Talvez, irmãos, essa crise aí na sua empresa, essa crise financeira, que você tenta aqui, você tenta ali, e faz curso, e vai, e viaja, e liga para o banco, e não sei o quê. Talvez é esse Jordão, é o Jordão que Deus está te colocando, para tratar seu coração avarento, para tirar esse seu amor de mamon, para te transformar uma pessoa mais generosa, que tira o olho das riquezas e coloca os olhos em Jesus. Não é verdade? Porque quando a gente está no Jordão, a gente ora, não ora? A gente ora, a gente busca. Quando o boleto vai vencer e você não tem o dinheiro, ai meu Deus do céu, em nome de Jesus, Senhor, manda alguém. Ah, Senhor, eu vou ligar para o banco. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é assim? É Deus. É Deus querendo limpar as lepras. É Deus te levando a mergulhar. Talvez você está vivendo essa crise aí no seu casamento, que é para Deus limpar essa lepra no seu coração, para você aprender a perdoar, a pedir perdão, para você aprender a se submeter, para você aprender a honrar, para você aprender a ajudar, para você aprender a se posicionar. Jordão. Jordão é lugar de cura. Jordão é lugar de restauração. Ah, meu Deus, eu estou desanimado. O pastor não me dá o microfone para pregar. O líder não me enxerga. Meu ministério, eu sou isso. Eu tenho um currículo eclesiástico tão extenso. Ei, o Jordão está curando seu ego. O Jordão está te colocando de trás das malhadas. Não, mas eu já fui pastor. Não, meu currículo eclesiástico é muito bom. Ai, irmãos, vem apresentar currículo eclesiástico para Deus, não. Porque Deus está querendo coração limpo, coração humilde, coração que está disposto a lavar banheiro, coração que está disposto a discipular, coração que está disposto a submeter ao líder que faz a escala. O Jordão, ele nos cura. O Jordão, ele nos trata. Sabe por quê? Olha o que aconteceu. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais, chegaram a Naamã, os oficiais, e disseram: meu senhor, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu, Naamã desceu, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Naamã não gostou. A gente não gosta de ir no Jordão, de ir para o Jordão. Gosta. Não, Deus, para quê? Por que o Senhor levou meu filho? Eu não gosto, eu estou indignada, Senhor. A gente não gosta do Jordão. Mas Naamã, apesar de não ter gostado, ele obedeceu. Ele seguiu a palavra do homem. Ele renunciou sua armadura oficial. Gente, vamos pensar aqui. O Igor tinha que estar aqui pregando junto comigo. Como que é a exigência com a farda? Impecável. Naamã estava acostumado com isso, gente. Não pode ter amassado, não pode ter nem nada. Mas aquele homem se desfez dos seus costumes, da sua diplomacia,
do que ele achava que era o certo, do que ele achava que ele merecia, porque ele merecia que o profeta fosse lá e batesse continência para ele. Mas ele não fez isso, ele não recebeu isso. E ele fez o quê? Obedeceu. E mergulhou. E eu fico imaginando Naamã lá mergulhando. No rio cheio de lama. Mergulhou uma vez afundando, olhou para a pele e nada. Peraí, deixa eu vir aqui para esse lado. Ai, meu Deus, tô caindo. Ai, peraí. Mergulhou de novo. Veio todo cheio de lama, mais sujo do que já estava. Porque no Jordão é assim, não é? A gente está vivendo a crise, a gente está vivendo a luta. Vou orar. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou convocar a intercessão, eu vou pedir o pastor para orar em mim e tal. E aí, o que acontece? A luta piora. Vem a luta, pior. A tristeza piora. O desânimo piora. Mas eu quero te dizer, irmãos, que no Jordão, a gente precisa de permanecer mergulhando. Porque foi isso que Naamã fez. Ele mergulhou as 7 vezes. O Jordão, ele exige de nós obediência, renúncia, perseverança e confiança em Deus. Ele confiou na palavra do profeta. Ele não entendeu, mas ele confiou. Por que a gente quer entender para confiar? Irmãos, Jordão não é lugar de entender. Jordão é lugar de confiar. E porque ele confiou, e porque ele renunciou, e porque ele obedeceu, e porque ele perseverou, olha o que a Bíblia vai dizer. Aí no versículo 14, na parte B, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Quero ser como criança, te amar pelo que és. O Senhor quer limpar as nossas lepras, para que o nosso coração fique como de uma criança. Para que a gente ame genuinamente, para que a gente confie. Quantos aqui são pais? Quando o seu filho está com medo, seu filho pequeno está com medo, ali naquela fase, né, de dormir sozinho, começa a dormir sozinho, e está tudo escuro, o que ele faz quando dá medo de madrugada? Vai com o travesseiro, com a naninha, com os bonecos, com o carrinho. Pai, mãe, eu vim dormir aqui, eu estou com medo. Aí, capota, no meio da cama, né? O pai e a mãe ficam aqui no cantinho, a criança... Não é verdade? É isso que Deus quer de mim, de você. Ele quer nos limpar a ponto de nós sermos assim. Confiar a ponto de apagar no colo de Deus e deixar Ele fazer do jeito dele. É por isso que Deus nos aceita com as nossas lepras. É por isso que enquanto nós estivermos aqui na santificação, a gente vai ter lepra. Sabe por quê, irmãos? Na lepra, olha o que acontece. Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Então, Naamã foi até o profeta, mas não foi sozinho, foi com toda a sua comitiva. Pôs-se diante do profeta e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Sabe por que Deus aceita a gente com as nossas lepras? Sabe por que o Senhor aceita a gente com as nossas doenças, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas falhas? Porque o propósito dele é nos curar, é nos limpar. Olha o que aconteceu com Naamã. Quando ele terminou de mergulhar, e ele olhou para a sua pele e viu que a sua pele estava como uma pele de uma criança. Ele foi até o profeta e disse: agora
eu reconheço que não há outro Deus como o de Israel. O Senhor nos leva para o Jordão para curar as nossas lepras, para que a gente tenha experiência com Ele, para que a gente conheça quem Ele é, para que a gente entenda que Ele não é um Deus que nos abandona, para que a gente entenda que é desconfortável, está sujo, está cheio de lama, a gente acha que está afundando, mas Deus está ali cuidando, amparando, acolhendo, limpando, soprando, aliviando, restaurando, libertando, porque Ele é Deus. O seu Jordão vai te apresentar o seu Deus, o Deus de Israel. Mas não vai ser só para você. Porque a Bíblia diz que quando Naamã foi para o Jordão, os seus oficiais estavam ali vendo. Quando nós estamos no Jordão, muita gente vê. E muita gente fala assim, está de pé. Nossa, meu Deus. Ai, Jesus, perdeu o emprego, mas está louvando. Perdeu o emprego, mas continua pagando o aluguel. Está em crise no casamento, mas não desistiu. Está aqui, está orando, está jejuando, está buscando. Está doente, fazendo exame, fazendo tratamento agressivo, mas não está faltando culto. Mas está firme, que sorriso no rosto. Não é assim? Está cheio de dor no corpo, mas está sorrindo. Fica em pé quando dá conta, né, dona Esther? Só quando dá conta, viu, gente? Não é obrigado, né? Nós somos livres. As pessoas vão ver. As pessoas vão, você vai testemunhar. Pode vir, Pri. O Deus da cura. Você vai mergulhar. Você vai ser limpo. E aqueles que estiverem vendo vão pegar carona na sua bênção. Aqueles que estiverem te olhando vão querer o seu Deus. Porque Naamã, ele podia ter falado assim, fica aqui, oficiais, fica aqui, pessoal, fica aqui. Deixa eu ir lá falar com o profeta. Não, vamos todo mundo. Vamos lá falar com o profeta. Vai ter pessoas atrás de você. Vai ter pessoas com você. E essas pessoas também vão vivenciar, também vão conhecer. O nosso Jordão, ele grita para as pessoas quem Deus é. Não é só para a gente. Por isso, meus irmãos, que o Senhor, ele nos aceita com as nossas lepras. Mas não é plano dele que a gente continue com elas. Creia que o Senhor tem cura para nós. Creia que o Senhor tem cura, tem libertação para você. Essa palavra aqui, irmãos, é para você. Ela não é para o seu marido que não veio, não é para o seu filho que não veio, não é para sua mãe que não veio. Ela é para você. E eu vou te convidar a ficar em pé.